A estrada era um tapete negro que se estendia pelo horizonte, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. O rádio chiava uma música antiga, uma melodia solitária que combinava perfeitamente com a solidão daquela viagem. Eu estava transportando uma carga de grãos para uma cidade no interior, mas algo naquela noite parecia diferente. A atmosfera estava densa, e um frio estranho subia pela espinha toda vez que eu olhava para os espelhos retrovisores. Passava da meia-noite quando avistei o que parecia ser um pequeno posto de gasolina, abandonado à beira da estrada. A placa, pendendo por um único parafuso, balançava ao vento, emitindo um rangido perturbador. O tanque estava quase cheio, mas a vontade de esticar as pernas e tomar um café quente falou mais alto. Encostei o caminhão e desci, sentindo o vento frio cortar minha pele. O posto parecia ter saído de um filme de terror. A loja de conveniência estava fechada, as janelas cobertas de poeira e teias de aranha. Um poste de luz piscava intermitentemente, lançando sombras dançantes pelo asfalto. O cheiro de ferrugem e gasolina velha impregnava o ar. Mesmo assim, decidi investigar. Talvez houvesse uma máquina de café ou um telefone, caso o meu celular continuasse sem sinal. Ao abrir a porta da loja, um sino pendurado na entrada anunciou minha chegada com um som agudo e irritante. O interior estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada fluorescente no fundo do ambiente. As prateleiras estavam vazias, exceto por alguns pacotes de salgadinhos vencidos e garrafas de refrigerante empoeiradas. Caminhei até o balcão, onde uma campainha para chamar o atendente estava posicionada. Toquei-a, mas o som ecoou pela loja sem resposta. Alô? Tem alguém aqui? Minha voz soou fraca, quase engolida pelo silêncio. Nenhuma resposta. Decidi que era melhor voltar ao caminhão e seguir viagem, mas, ao dar meia volta, ouvi um som. Um barulho baixo, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Meus pelos se arrepiaram e virei-me lentamente na direção do ruído. No canto mais escuro da loja, algo se movia. Inicialmente, parecia apenas uma sombra, mas, conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que era uma figura humana, um homem, magro e curvado, com roupas esfarrapadas e olhos que refletiam um brilho estranho. Ele estava parado, observando-me, sem dizer uma palavra. Ei, amigo, está tudo bem? Perguntei, tentando soar confiante, mas minha voz tremia. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me estudando. Um calafrio percorreu meu corpo e dei um passo para trás. Foi quando ele sorriu. Um sorriso largo e torto, que revelou dentes afiados e amarelados. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo na minha direção, arrastando os pés pelo chão empoeirado. Saí correndo da loja, meu coração batendo como um tambor. Alcancei o caminhão e bati a porta com força, trancando-a rapidamente. Liguei o motor e acelerei, deixando o posto para trás. Pelo retrovisor, vi a figura parada na entrada da loja, observando enquanto eu me afastava. Conduzi por cerca de meia hora, tentando afastar aquele encontro da minha mente, mas o desconforto persistia. Olhei para o espelho retrovisor novamente e meu sangue gelou. A figura estava lá, sentada na caçamba do caminhão, com aquele mesmo sorriso macabro. Acelerei o máximo que pude, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas, quanto mais rápido eu ia, mais ele parecia se divertir, como se estivesse se alimentando do meu medo. Peguei uma curva fechada e quase perdi o controle do caminhão. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Parei em um acostamento, respirando com dificuldade. O silêncio ao meu redor era esmagador.
Olhei para todos os lados, mas não havia sinal dele. Peguei uma lanterna no porta-luvas e saí para verificar a caçamba. Nada. Apenas a carga de grãos, intacta. Voltei para a cabine, sentindo-me um pouco mais calmo. Talvez tivesse sido apenas um truque da luz ou minha mente pregando uma peça. Quando me sentei no banco, percebi algo estranho. O para-brisas estava embaçado como se alguém tivesse respirado nele. E, no vidro, havia marcas de mãos. Pequenas mãos humanas, como as de uma criança. Mas eu sabia que não estava sozinho. A luz interna do caminhão piscou e um cheiro forte de enxofre invadiu a cabine. Antes que eu pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. Não tive coragem de olhar pelo espelho retrovisor. A voz veio, baixa e sibilante, diretamente no meu ouvido. Você não deveria ter parado. Naquele momento, minha visão escureceu, e o único som que ouvi foi o riso distorcido da criatura. Quando acordei, ainda estava na estrada, mas o sol começava a nascer. O caminhão estava estacionado no acostamento, e minha carga estava intacta. Não havia sinal da figura ou das marcas de mãos. Desde então, evito dirigir de noite. Mas, às vezes, quando o silêncio toma conta da estrada, sinto que não estou sozinho. E, no fundo, sei que ele ainda está lá, esperando a próxima vez que eu cometer o erro de parar. A noite estava fria, e a lua cheia pairava solitária no céu, banhando a estrada deserta com uma luz pálida. Meu nome é Jonas, e eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já presenciei de tudo nesses asfaltos intermináveis. Acidentes, animais atravessando na frente do caminhão e até coisas que eu prefiro não lembrar. Mas nada, absolutamente nada, se compara àquela noite. Eu estava transportando uma carga de eletrônicos para uma cidade pequena no interior. Era uma rota que eu não costumava fazer, mas a paga era boa, e eu não tinha razão para recusar. A rodovia cortava uma região montanhosa e pouco habitada. Não havia outros veículos, apenas o ronco do motor e o vento assobiando pelas janelas entreabertas. A paisagem ao redor era monótona. Árvores altas de ambos os lados da estrada, formando um túnel natural que bloqueava qualquer sinal de vida além daquele asfalto. O GPS mostrava que eu ainda tinha umas 3 horas de viagem até chegar ao meu destino. Para me manter acordado, liguei o rádio. Mas em vez de música, tudo o que consegui foi um chiado incessante. Desliguei. Foi então que notei algo estranho. Uma fina camada de neblina começou a surgir na estrada. A visibilidade reduziu consideravelmente, e eu diminuí a velocidade, atento a qualquer obstáculo. A neblina tinha uma consistência incomum, densa demais, como se fosse palpável. O ar dentro da cabine parecia mais pesado, e um arrepio involuntário percorreu meu corpo. Depois de alguns minutos dirigindo nesse cenário fantasmagórico, avistei luzes fracas adiante. Pareciam faróis, mas estavam estacionários. Conforme me aproximei, percebi que era outro caminhão parado no acostamento. A cabine estava com as luzes acesas, mas não havia sinal do motorista. Parei ao lado, desligando o motor. Era praxe, na estrada, ajudar colegas em apuros. Peguei minha lanterna e desci, sentindo o frio cortar minha pele. Chamei algumas vezes. Alô? Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Caminhei até a cabine e iluminei o interior. Estava vazia, mas algo chamou minha atenção. No banco do motorista havia um caderno, aberto, com uma caneta apoiada sobre ele. As páginas estavam preenchidas com letras tremidas, como se a pessoa tivesse escrito com pressa ou medo. Li algumas palavras. Eles estão aqui. Não confie na neblina. Não pare. Não olhe para eles. Meu coração disparou.
Olhei ao redor, tentando enxergar algo através da neblina, mas tudo o que vi foram sombras vacilantes entre as árvores. Voltei ao meu caminhão rapidamente e dei partida. Ação, irracional ou não, eu queria sair dali o mais rápido possível. Conforme dirigia, algo começou a mudar. O GPS perdeu o sinal e a neblina parecia mais espessa, quase sobrenatural. Comecei a sentir que não estava mais sozinho. Um calafrio percorreu minha espinha e, quando olhei pelo retrovisor, vi algo que fez meu sangue gelar. Atrás do caminhão, havia figuras caminhando na estrada. Eram humanas, ou pelo menos tinham forma humana. Altas, magras, com movimentos lentos e desajeitados. Suas cabeças estavam inclinadas para o lado e seus olhos brilhavam em um tom amarelado. Pisquei, pensando que era um truque da minha mente, mas elas continuavam lá, seguindo-me. Acelerei. O motor rugiu enquanto eu forçava o caminhão a superar a subida da estrada sinuosa. O velocímetro subia, mas aquelas coisas continuavam lá, como se a velocidade não as afetasse. Comecei a ouvir um som estranho, um murmúrio baixo, quase como um coral de vozes sussurrando em uma língua que eu não compreendia. Isso não pode estar acontecendo, murmurei para mim mesmo, tentando manter a calma. A certa altura, avistei uma placa indicando uma área de descanso a 2 quilômetros. Decidi que precisava parar, reunir meus pensamentos e tentar entender o que estava acontecendo. Quando alcancei o local, estacionei o caminhão e desliguei o motor. A neblina parecia mais fina ali, mas o silêncio era opressor. Saí da cabine, armado com a lanterna e uma chave de roda, e comecei a verificar os arredores. O local tinha algumas mesas de piquenique e um banheiro abandonado. Tudo parecia normal, até que ouvi passos vindos da floresta. Apontei a lanterna na direção do som e vi uma das figuras saindo da neblina. Era ainda mais aterrorizante de perto. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos amarelos brilhavam com intensidade. Ela abriu a boca, mas, em vez de palavras, um som gutural saiu, como o grito de um animal ferido. Corri de volta para o caminhão, mas, antes de entrar, percebi que outras figuras estavam se aproximando, surgindo da neblina como sombras espectrais. Liguei o motor e acelerei novamente, deixando a área de descanso para trás. Meu corpo tremia e o suor frio escorria pela minha testa. Conforme a estrada se estendia, a neblina começou a desaparecer e o GPS voltou a funcionar. A luz da lua agora parecia menos ameaçadora, e as árvores ao redor da estrada assumiram um aspecto mais comum. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não havia acabado. Cheguei ao meu destino ao amanhecer. A cidadezinha era tranquila, com ruas vazias e lojas ainda fechadas. Entreguei a carga, tentando agir normalmente, mas minha mente estava em outro lugar. Quando finalmente pude descansar, sentei-me no banco do caminhão e olhei para minhas mãos trêmulas. Nunca mais peguei aquela rota. Desde então, evito dirigir em regiões isoladas à noite. Mas, até hoje, não consigo esquecer os olhos amarelos e o som sussurrante daquelas criaturas. E, sempre que vejo uma fina camada de neblina se formar na estrada, acelero, rezando para que elas não estejam lá, esperando por mim.